Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia! Com essas palavras da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Queremos cada vez mais viver uma vida próxima ao Senhor, nos entregarmos por completo sem nenhuma reserva. Queremos ser pastoreados pelo Senhor e permitir que Ele nos leve pelas águas tranquilas, como nos fala o Salmo 23. Sendo pastoreado pelo Senhor, a nossa vida será extremamente feliz, extremamente abençoados. Nós não podemos sair da nossa casa pela manhã sem ter essa convicção no nosso coração, sem ter essa certeza na nossa vida. É por isso que nos voltamos para Ele, é por isso que clamamos por Ele. E nesse momento eu quero deixar com você também uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 66, onde a Bíblia diz o seguinte: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Salmo 119, versículo 66. Ensina-me o bom juízo, o conhecimento, pois nós cremos na palavra do Senhor, nos seus ensinamentos, nas verdades que estão reveladas nas Santas Escrituras. Nós pedimos a Deus força cada dia para vivermos, para praticarmos os ensinamentos do Senhor. Nessa manhã, a cada dia, às 6 horas, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 3, o versículo 1. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, juntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. O povo já tinha voltado do cativeiro babilônico. Eles estavam agora já vivendo dentro da cidade de Jerusalém. Era aquele momento especial onde o coração se regozijava, e acredito também que muitas lembranças amargas voltaram à mente de cada israelita. Como deve ter sido sofrido lembrar-se da última batalha onde Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo cativo para a sua terra. Mas agora havia um sentimento de gratidão no coração. Deus mais uma vez tinha permitido que o seu povo pudesse voltar para Jerusalém, e seria o momento para reconstruir uma vida com Deus, reconstruir o templo do Senhor e reconstruir uma cidade. Os desafios seriam grandes, mas se Deus tinha permitido que o seu povo pudesse prevalecer, viajar um período de aproximadamente 1.500 quilômetros desde a Síria até Jerusalém, eles tinham plena convicção que o mesmo Deus que os protegeu no percurso estaria ao seu lado para lhes conceder a vitória em todo momento. Ao retornar para Jerusalém, os israelitas têm como base na sua vida uma vida com Deus. Eles entenderam que isso era de extrema importância. Deus deveria ser o centro, Deus deveria ser exclusivo nas suas vidas. Em vez de começarem as negociações com outras nações, primeiramente eles se voltam para Deus e começam uma construção do templo para ter uma vida sólida ao lado do Senhor. E eles sabiam que priorizando o seu relacionamento com o seu Deus, todas as coisas iriam acontecer naturalmente. Como nós podemos ler no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Jesua era aquele que era responsável como sacerdote para conduzir o povo do Senhor. Foi ele que lá no cativeiro babilônico acompanhou o povo e orientou o povo de uma forma espiritual, mas agora ao retornar para Jerusalém, ele continua com o mesmo ofício. Zorobabel, como sendo líder de toda a nação, ele também encabeçava essa grande responsabilidade. Eles entendiam que oferecer sacrifícios ao Senhor de uma forma pacífica era uma demonstração de que uma nação pecadora, alguém que tinha se envolvido com o pecado, estava clamando pela bênção de Deus e o perdão de Deus sobre a sua vida. É por isso que no retorno de todo remanescente, eles priorizam uma vida com Deus. Daniel e os seus amigos foram um dos responsáveis que aconselhou os líderes antes de saírem da Síria, ao voltarem para Jerusalém, que eles colocassem como primazia viver uma vida fiel ao Senhor. Obedecer os ensinamentos do Senhor, as orientações de Daniel aos seus amigos, ao remanescente que estava agora voltando para Jerusalém, com o objetivo de reconstruir a cidade, era que jamais vivesse uma vida em desobediência ao Senhor, que vivesse uma vida fiel, que abandonasse a idolatria e que se voltasse para Deus como sendo soberano sobre as suas vidas. E no retorno do remanescente, eles priorizam uma vida com o Senhor.
Jesua e Zorobabel, que eram os líderes do povo naquele momento em Jerusalém, eles se responsabilizam em reconstruir o templo do Senhor exatamente onde o antigo templo tinha sido destruído. Eles queriam que toda uma nação entendesse que no mesmo lugar onde um dia Deus tinha habitado, mais uma vez aquele lugar seria separado para a habitação do Senhor. E cada israelita deveria se voltar para aquele ambiente, entendendo que a presença de Deus se manifestaria no meio do seu povo. Embora os israelitas remanescentes em Jerusalém estivessem voltados há pouco tempo para a sua terra, para que mais uma vez eles pudessem reconstruir os muros de uma vida com Deus, eles estavam cientes de que os seus vizinhos não estavam felizes com o retorno dos judeus. O que os vizinhos pudessem fazer para obstruir, destruir o intuito de reconstruir os muros e viver uma vida dentro da cidade, os povos que estavam ao redor fariam qualquer coisa para que isso não pudesse acontecer. Olhando para o passado, eles sabiam que o povo de Deus tinha sido uma nação forte, uma nação temível. Portanto, permitir que eles reconstruíssem os muros e voltassem a viver ao lado deles era uma ameaça para todo o povo cananeu. O templo do Senhor foi reconstruído antes dos muros da cidade. O povo tinha aprendido com o sofrimento. Eles sabiam que reconstruir os muros era de grande importância, mas reconstruir uma vida com o Senhor era de suma importância. Quem, na verdade, protegia os israelitas não eram soldados que estavam em cima do muro, mas quem era o guardião do povo de Deus era o eterno Deus soberano, Deus de Israel. Portanto, ao retornarem para Jerusalém, eles priorizam em construir primeiro o templo do Senhor, pedir a bênção do Senhor, oferecer sacrifícios e ofertas ao Senhor, e depois então eles teriam toda uma vida para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Acredito que nessa manhã essa atitude dos israelitas nos ensina muito. O que nós temos feito com a nossa vida, quais são as nossas prioridades, onde nós temos investido os nossos recursos. Tenho certeza que nessa manhã nós precisamos nos voltar para Deus a cada dia e pedirmos a Deus a proteção sobre cada um de nós. Antes de qualquer atividade, nós precisamos ter a certeza que Deus está ao nosso lado, Ele é o nosso supremo pastor. Sair para as nossas atividades, construir a nossa vida cotidiana, sem primeiramente ter a bênção de Deus sobre a nossa vida, é uma atitude vã, é uma atitude extremamente materialista. Nós não estamos construindo dessa forma uma vida para a eternidade, mas se nós sonhamos construir uma vida para a eternidade, primeiramente nós precisamos construir uma vida com Deus e como resultado de construir uma vida com o Senhor, Ele irá acrescentar à nossa vida tudo aquilo que nós precisamos. Esdras capítulo 3, o versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em voz alta quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com um grito de alegria. Eu posso imaginar a comoção que tomou conta do povo do Senhor. Mais uma vez, eles estavam vendo aquele templo que tinha sido destruído pelo povo babilônico ser reconstruído por mãos do povo judeu. Embora eles soubessem que o templo de Salomão, na sua pompa e na sua glória, o que eles estavam construindo agora não chegaria à altura do templo de Salomão, mas o que de fato importava agora para todo israelita que estava dentro da cidade de Jerusalém era a reconstrução do seu relacionamento com o seu Deus. Eles sabiam que mais uma vez estavam livres da escravidão e livremente estavam dentro das suas cidades para poder juntos adorar ao Senhor. Ter a certeza da bênção e da presença de Deus no meio deles era tudo o que eles precisavam. É por isso que muitos idosos e muitos líderes, até acredito que algumas crianças, quando pequenas, saíram de Jerusalém e agora retornaram para Jerusalém com os seus cabelos brancos, eles estavam felizes, alegres, regozijando na bênção de Deus, de mais uma vez ter a oportunidade de adorar ao Senhor na cidade de Jerusalém. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 3 do livro de Esdras, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração as seguintes verdades. Qual é a prioridade da nossa vida? O que é que nós temos priorizado a cada dia quando Deus nos permite que nós acordemos para mais um dia de desafios?
Nós precisamos priorizar o Senhor. Nós precisamos fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor. Embora saibamos que no decorrer do dia nós tenhamos muitas atividades a desenvolver, mas nós precisamos, primeiramente, no primeiro horário, buscar a Deus, abrir o nosso coração, nos voltarmos para Ele e termos a certeza que Ele estará ao nosso lado para nos conceder a vitória. Nessa terra nós podemos ter carros, casa, palácios e até segurança. Mas se nós não tivermos a companhia do nosso Deus ao nosso lado para nos proteger, de nada vai adiantar. Infelizmente, os israelitas aprenderam essa dura lição com duras provas, com sofrimento. Mas acredito que eu e você, nós não precisamos passar por duras provas nem por sofrimento para aprendermos que a cada dia nós precisamos viver uma vida para o Senhor. Ele se agradará da nossa vida e vai abençoar a nossa trajetória. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor para toda a nossa vida. Por favor, fica conosco, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.